Tribunal Regional Eleitoral registrou 35 prisões durante o primeiro turno das eleições por prática de boca de urna e transporte de eleitores no Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Maria, 3 pessoas foram presas. A Justiça Eleitoral também proíbe fotos de eleitores diante da urna eletrônica, chamados selfies, no momento do voto. Mas imagens publicadas em redes sociais comprovam que muitos eleitores e internautas não respeitaram essa regra. Eu converso no quadro A Polícia e a Cidade desta terça-feira com o delegado da Polícia Federal aqui de Santa Maria, Diogo Caneda. Boa tarde, delegado, bem-vindo. Boa tarde. Muito obrigada pela presença. Vamos primeiro começar a nossa conversa, a nossa entrevista, esclarecendo, tipificando o que pode ser caracterizado como crime de boca de urna. Bom, a boca de urna ela é a propaganda feita no dia da eleição. Em eleições anteriores nós tínhamos a consideração de boca de urna apenas aquela movimentação feita de forma ostensiva do apoiador do candidato ou do candidato junto ao local de votação. Por isso até ela recebeu esse nome boca de urna, porque se considerava aquela manifestação, aquela tentativa de captar o voto do eleitor no exato momento em que ele ingressa no seu local de votação, no colégio, enfim, em qualquer outro local. Nesse ano, as eleições, houve um entendimento por parte da Justiça Eleitoral de que a boca de urna não se caracteriza somente próximo ao local de votação. Então, o que se entende por boca de urna hoje? A aglomeração de eleitores com bandeiras de forma ostensiva, a distribuição de santinhos, a tentativa de captar votos no dia da eleição, isso caracteriza a boca de urna, ainda que não seja em frente ao local de votação. Então, esse é o crime de boca de urna. Esse crime sujeita a pessoa à detenção, ela vai ser encaminhada à Delegacia de Polícia Federal, nos municípios onde há Polícia Federal. Nos outros, ela vai ser encaminhada à Delegacia de Polícia Civil e vai ser lavrado um termo circunstanciado. Então, essa pessoa ela é presa num primeiro momento, né, ela é conduzida à delegacia e ela assume o compromisso de comparecer em juízo, em uma audiência na Justiça Eleitoral, e ela é liberada, então. Qualquer pessoa pode fazer a denúncia de boca de urna? Esse é um outro ponto interessante também. Na verdade, o Código Eleitoral prevê que todo cidadão que tiver conhecimento do cometimento de um crime eleitoral, ele tem o dever de informar a Justiça Eleitoral. Então, mais do que poder informar, qualquer pessoa que tiver conhecimento, por lei, ela deve informar isso, ou a Justiça Eleitoral, ou o Ministério Público Eleitoral, ou a polícia. Delegado, ainda sobre crimes eleitorais, uma das novidades, digamos assim, é justamente a questão dos selfies, aquela fotografia feita pelo eleitor junto à urna eletrônica no momento do voto e publicada pelos internautas em perfis de redes sociais. Como é que a Polícia Federal consegue rastrear essas fotos? Isso é um crime? Isso é um crime. O Código Eleitoral também, que é antigo, muito anterior à questão da própria internet, ele traz como crime a conduta de violar o sigilo do voto ou tentar violar o sigilo do voto. Nesses casos, o que a pessoa faz? No momento em que ela tira uma fotografia em que aparece a urna e aparece a pessoa em que ela votou, ela está violando o sigilo do voto, do seu próprio voto, mas está violando. Então, isso constitui um crime, sim, também, um crime de menor potencial ofensivo. Em Santa Maria nós não tivemos demanda desse tipo, mas a gente acompanhou que em outros locais isso aconteceu e foram os próprios mesários que já no momento em que a pessoa tirou a fotografia já verificaram que ela estava com o celular na mão e que havia efetuado essa fotografia. Então, com base nisso, é chamada a polícia está normalmente circulando nos dias de eleições. A gente está nessa eleição a gente estava com todo o nosso efetivo na rua trabalhando nisso. Então, é feita a comunicação para o cartório eleitoral, o cartório nos aciona e a gente vai até o local e efetua, no caso a prisão da pessoa, conduz até a delegacia e faz o procedimento. É possível também que essa pessoa seja identificada depois dela postar essa fotografia na rede social. A gente sabe que a rede social a gente pode rastrear essa pessoa e chegar ao proprietário daquele perfil, ao responsável, o titular daquela conta ali na rede social, identificar e adotar as medidas cabíveis também. Qual é a postura da Polícia Federal para o segundo turno, justamente para evitar a reincidência dos crimes eleitorais, da famosa boca de urna, que a gente teve casos registrados aqui em Santa Maria, 35 prisões no Rio Grande do Sul, e também coibir a prática do selfie?
Certo. A gente vai repetir a estratégia que a gente adotou no primeiro turno, que foi bastante exitosa. Nós, por lei, nós temos a obrigação de dar prioridade aos inquéritos de natureza eleitoral. Então, nesse período, e não só nesse período, mas nesse período especificamente, a gente tem praticamente todo o nosso efetivo voltado para a questão das eleições. Né? No primeiro turno, nós tivemos todo o nosso efetivo na rua e os que não estavam efetivamente na rua estavam de sobreaviso. Então, a gente, desde sexta-feira anterior às eleições, a gente já vinha com o pessoal ostensivo na rua, né, coibindo, evitando a questão da propaganda irregular também, e a gente pretende fazer isso. É importante registrar que Santa Maria foi a segunda cidade no estado que mais efetuou prisões. Na verdade, cidade não podemos dizer assim, porque a região metropolitana foi o maior número de incidência, e em Santa Maria nós tivemos, na verdade, vou te corrigir, colocaste 3 prisões. Foram 5 prisões. Foram 5, justamente. Nós tivemos 2 casos, num caso em que foram presas 2 pessoas e no outro em que foram presas 3 pessoas. Então, isso é uma coisa que, assim, é um número que superou a eleição passada e a gente está intensificando o trabalho para evitar que esses crimes ocorram e, se ocorrerem, a gente poder dar uma pronta resposta. Certo.